Olá, eu sou a Isabela e nós vamos iniciar mais um estudo dos nossos grupos da cidade. Nós já estamos na metade do ano, no mês de julho, no nosso ano sobrenatural e especialmente neste mês, no Campus Colina em São José dos Campos, nós teremos nessa semana a festa da multiplicação de inverno. Então, se você está vendo esse vídeo e é parte de um GDC de São José dos Campos, o seu encontro acontecerá na Colina, 15 de julho, às 19 horas, para que possamos celebrar tudo que nós temos vivido na nossa rede de grupos da cidade. E se você está assistindo esse vídeo, é parte de um grupo online, vamos também celebrar, porque você é parte importante dos nossos grupos e dessa nossa linda rede de pastoreio e cuidado. Nesse início de estudo com você, eu quero ler o devocional do dia de hoje, que esse vídeo está indo para o ar, que é o dia 15 de julho. O tema do nosso devocional de hoje é Ele está à sua mão direita. E no Salmo 16, versículo 8, nós lemos assim: Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. E o que significa colocar o Senhor diante de você? Significa que você escolhe relacionar tudo que você encontrar com a sua confiança em Deus. Aquilo que está diante de nós é que tem a nossa atenção, é que tem o nosso foco, acaba sendo o filtro de tudo que acontece na nossa vida. E nos tempos bíblicos, essa posição, a mão direita, era a posição mais honrosa de conselheiro, de autoridade. Então, que poderoso colocarmos Jesus Cristo, nosso Senhor, à nossa direita na nossa vida. Quando colocamos Ele na nossa direita e diante de nós, cada experiência que a gente tem, nós nos voltamos a Ele. Então, se somos ofendidos, frustrados, olhamos para Ele e decidimos perdoar. Se precisamos tomar uma decisão importante, orarmos ou então nos vemos com algum problema de saúde, também olhamos para Ele, não nos abalamos. Então, onde está Deus na sua vida? Qual tem sido o seu foco no seu dia a dia e nas suas circunstâncias? Que ato incrível da graça de Deus que Cristo esteja ao nosso lado, para nos guiar, nos aconselhar e nos defender. Como você poderia se desesperar em qualquer situação tendo Jesus ao seu lado? Decida hoje colocar Jesus aí adiante de você e à sua direita. Eu convido você, no seu estudo de grupo da cidade, a fazer a leitura também do devocional Experiências com Deus do dia da reunião do seu encontro. Faça junto ao seu GDC uma oração de abertura, entregando mesmo esse momento a Deus, entregando ali os seus desafios, seus pecados, orando pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e vamos iniciar esse encontro com muita alegria na presença de Deus. O tema do nosso estudo de GDC dessa semana é Um Caminho para a Santidade. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos ele dizendo assim: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, glória a Deus por essa palavra. E esse versículo mostra o que nos tornamos quando entregamos a nossa vida a Jesus. Vamos ler então de novo? Geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa e povo que pertence a Deus. Todos esses títulos remetem à proximidade que nós temos de Deus e ao acesso que Ele nos dá quando entregamos a nossa vida a Jesus. Porém, esses títulos que Ele nos entrega não são para encher o nosso coração de vaidade, de orgulho. Pelo contrário, é para nos lembrar que nós temos uma missão. Como uma geração eleita, como um reino de sacerdotes, nós temos uma missão. Deus nos chamou para sermos separados e para que, além de desfrutarmos do seu amor, nós pudéssemos ser agentes propagadores das boas novas do reino de Deus. E Jesus deixa claro que o propósito da vida de um cristão é ser cheio do Espírito Santo. Veja que ele fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o caminho para a santidade
é um caminho no qual nós aceitamos a Jesus e com a força, o poder e a influência do seu Espírito Santo em nós, a nossa vida é transformada e abrimos caminho para outras pessoas também conhecerem desse amor. Nós somos chamados a sermos testemunhas daquilo que temos visto e ouvido, para que através da transformação que Deus tem produzido em nós, outros sejam impactados e encontrem também o caminho e o acesso a Deus. E no estudo de hoje, nós vamos refletir juntos e entender como podemos prover acesso a Deus para as pessoas ao nosso redor. Então vamos ao primeiro ponto. Provemos acesso a Deus para as pessoas ao nosso redor quando, número 1, vivemos uma vida de preparo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós estamos próximos das Olimpíadas e o quão impressionante é observarmos o preparo de um atleta olímpico. Os atletas dedicam anos de treino, dedicação, muitas vezes eles dispensam o conforto, momentos de lazer para que eles possam atingir o seu alvo, atingir o seu objetivo de vitória. E além do preparo físico, existe um preparo emocional, psicológico, que pode ser um fator decisivo na vida de um atleta. E tudo isso é chegar ao pódio. E um atleta do pódio, ele recebe ali uma medalha, ele recebe reconhecimento, o seu nome pode ficar marcado na história. Mas tudo isso vai acabar. Nós não estamos falando de prêmios ou de medalhas eternas. Porém, como cristãos, nós também somos chamados a uma vida de preparo, porém espiritual. A Bíblia compara a nossa vida espiritual a uma corrida, onde um grande preparo deve ser feito, assim como vimos no caso dos atletas. Esse preparo envolve vivermos para a glória de Deus, ajustando a nossa maneira de pensar a palavra, buscando uma vida de oração e compartilhando a nossa fé. E o melhor de tudo, o grande incentivo para nos prepararmos com a excelência é que a nossa coroa, o nosso prêmio é eterno. Então aqui na terra estaremos sempre no preparo, na expectativa de Jesus voltar, enquanto isso revelarmos ele às pessoas. Então eu te pergunto, como está o seu preparo? Como está a sua vida de oração? Você tem se dedicado, feito jejuns e votos? Reflita sobre isso e esteja preparado. Segundo ponto, nós provemos acesso a Deus para as pessoas ao nosso redor quando oramos de forma fervorosa e eficaz. Veja o que Tiago fala na sua carta no capítulo 5, versículo 16, a partir do verso B até 18. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Nós somos justificados por Deus mediante a fé em Jesus, assim como lemos em Gálatas no capítulo 2, versículo 16. E por isso, temos que ter a confiança de que a oração que nós fazemos, ela é eficaz. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas o arrependimento sincero e a busca ao Senhor nos possibilitam desfrutar desse grande presente de sermos chamados justos. E veja que esse texto também nos convida a orar de forma fervorosa. Então não são orações mornas, orações sem esperança. Pelo contrário, é feita essa oração através de uma confiança de que o nosso Deus, ele é todo poderoso. O texto fala que Elias orou e parou de chover por 3 anos, né? A falta de chuva requereu do profeta Elias uma fé que o levasse a crer que Deus era poderoso para fazer parar de chover. Busque, persevere e no momento certo, Deus irá responder. O nosso Deus é grande, cheio de sabedoria e durante a nossa busca por milagres, Ele não só nos fará viver maravilhas, mas nos mostrará a sua vontade e veremos muitas vezes Deus nos levando por caminhos mais excelentes daquilo que havíamos planejado. A nossa oração, a nossa intercessão fervorosa, ela promove a vontade de Deus do céu aqui na terra. Existem hoje dúvidas em seu coração de que Deus está sempre ao seu lado? Quais são os obstáculos que te impedem de orar de forma fervorosa e orar especialmente para que outras pessoas também conheçam a Jesus? Reflita sobre isso. E o nosso terceiro e último ponto, provemos acesso a Deus para as pessoas ao nosso redor quando nos livramos da amargura. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, lemos:
Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura tem uma maneira obstinada de se enraizar profundamente na alma e depois que se instala é difícil de ser removida. Ela se inicia por acontecimentos que nos marcam. A nossa vida tem circunstâncias, nós encontramos pessoas que fatalmente vão nos frustrar e nos magoar. E isso pode ser uma atitude perversa de alguém que deveria nos dar amor, podem ser palavras proferidas de forma tola ao nosso respeito, ou até mesmo a atitude de pessoas que deliberadamente planejaram o mal. O plano de Deus para nós é que não nos esqueçamos dos nossos problemas e dores, mas que eles possam ser enfrentados e curados em Deus. De repente, parece que a sua amargura está bem do jeito que está. Você deixa guardado naquele lugar no seu coração que ninguém acessa e a gente acha que aquilo que não é falado, aquilo que não é acessado, não tem efeito sobre nós, mas isso não é verdade. Você deixa guardado em um pedaço do seu coração que você procura nunca visitar, mas sem saber que é ali que Satanás inicia a criação de uma base para te atacar. Então não há nada que esteja profundamente enraizado no seu coração que a graça de Deus não possa alcançar e remover. Nenhuma ferida é tão dolorosa que a graça de Deus não possa curar totalmente e nenhuma ofensa cometida contra você é tão monstruosa que o amor de Deus não possa capacitá-lo a perdoar. Não deixe que a amargura que de repente possa estar no seu coração prive outras pessoas de ver o agir de Deus na sua vida e a transformação dele na sua história e nas suas emoções. Como tem sido a sua postura diante das ofensas? Faça uma oração de confissão caso esteja amargurado por alguma situação. E concluindo então o nosso estudo de hoje, em Romanos no capítulo 15, versículos 2 e 3, lemos: Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Somos talvez a principal revelação do céu para as pessoas que estão ao nosso redor. E com isso ganhamos o privilégio e adquirimos a responsabilidade de amá-las e levarmos essas pessoas a amarem também a Deus. Precisamos ter um tipo de compromisso que nos impulsione a viver em santidade e preparados em todo o tempo para que o motivo da nossa fé em Jesus seja visto pelas pessoas. Viva hoje preparado para uma vida além de você mesmo. Que a sua vida, as suas experiências e as suas histórias imprimam Jesus nas pessoas, sejam caminho para a santidade das pessoas, seja um caminho para que outras pessoas conheçam a Jesus que transformou a sua história. E para a aplicação desse estudo, eu tenho uma pergunta para você. Você já participa do programa 30 Semanas aqui da Igreja da Cidade? Se você não participa, inicie a sua jornada, busque saber nos comentários ou com o seu líder de grupo. Ao buscar a cura de suas emoções e o seu aperfeiçoamento em Cristo, o seu testemunho de transformação certamente irá abençoar pessoas e revelar Jesus na sua vida. E para indicação, a leitura do livro Queimando no Secreto, do pastor Fabiano Ribeiro, porque é quando nos enchemos de intimidade e poder que podemos transbordar e levar outras pessoas para Jesus. Então, que esse estudo chegue ao seu coração, que você possa refletir e, junto ao seu GDC, aplicar na sua vida de forma poderosa. E líder, se você está no grupo da cidade com pessoas que ainda não conhecem Jesus, lembre-se de fazer o convite para que elas possam entregar a sua vida a Jesus, decidir pelo batismo ou até mesmo retornar para Jesus e para a igreja. Que Deus abençoe, fique com Deus.